queridos, porque passar na frente do templo de Ártemis era cair na cilada do adversário. Para você ter uma ideia, a adoração a esta deusa, e repito, deusa com D minúsculo, incluía o sacrifício de animais e a cana e comer esses animais. Para você não se assustar, eu paro por aqui, mas só para você entender, neste templo aqui se trabalhava com uma erotização infantil, hipnotizava as crianças, traziam as crianças para dentro do templo e as crianças eram sacrificadas a esta deusa. Dentro deste templo havia demônios que operavam e que obravam na cidade de Éfeso. Aí você pergunta, Cleito, não tinha crente lá? Tinha. Cleito, não tinha servos e servas de Deus lá? Tinha. E o que é que vai acontecer quando Paulo entra na história? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo chega na cidade de Éfeso, e quando Paulo chega na cidade de Éfeso, Paulo vai fazer uma análise espiritual, e vê que de um lado tem biblioteca para formar bruxo, do outro lado tem um teatro para os bruxos se apresentar, do outro lado tem um templo de Ártemis que tem todas essas atrocidades pelas quais eu já falei. E Paulo começa a perceber que aquele ambiente está pesado, que aquele ambiente não está leve, e Paulo vai procurar aonde estão os crentes. Minha mãe, ele acha 12 crentes. Aí Paulo chega perto dos crentes e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles coçaram a cabeça. Jonas falou: rapaz, agora tu me pegou. Nós conhecemos o batismo de João, mas o batismo com o Espírito Santo nós não conhecemos. E aqui está a razão porque o diabo estava bagunçando na cidade. É porque tinha crente na cidade, mas os crentes eram vazios. Tinha crente na cidade, mas os crentes eram loucos. Tinha crente na cidade, mas os crentes não buscavam um revestimento de poder. Aí diz a Bíblia Sagrada que Paulo manda os 12 fazer uma roda. E quando eles fazem uma roda, Paulo ora por eles. E quando Paulo ora, Deus desce com fogo e batiza um por um aqueles moços que estavam ali. Paulo mostra o negócio. E diz o texto sagrado que Paulo tem uma ideia. Qual é a ideia, pregador? Simples. Todos os sábados, durante 3 meses, Paulo vai dar aquele seminário gostoso. E todo mundo ia ver Paulo pregar. Os gregos iam, os gentios iam, os filhos de Cefas iam, a população efesiana começou, eu não sei quem vai pegar, começou a deixar de ir para a biblioteca para ir para o seminário de Paulo. Começou a deixar de ir para o teatro para ir para o seminário de Paulo. Começou a deixar de ir para o templo de Ártemis e começou a ir no seminário de Paulo. E Cleber, o que acontecia lá? Não se assuste. Paulo ensinava a palavra. E no final do ensinamento, Paulo orava. E o cego começava a ver. O surdo começava a ouvir. O mundo dava glória a Deus e já era batizado com o Espírito Santo. Só que começou a notar de tal forma que Paulo não tinha mais capacidade de orar por um daqueles doentes que estavam ali. Então Paulo começou a pegar os seus lenços e os seus aventais e passava em cima do povo. Demônio batia em retirada, as enfermidades eram expelidas. Então acontece algo assustador, que Diana Afrodite vai mandar sacerdotisas para o culto de Paulo. Quando entra na sinagoga que Paulo está pregando, elas são libertas e batizadas com o Espírito Santo. Diana Afrodite não cansa, e ela vai dar uma ordem: pega os bruxos, os piores bruxos, e manda ver o que esse nanico está fazendo. Quando os bruxos chegaram lá, o demônio correu, o bruxo ficou, a glória desceu, o bruxo se converteu. Aí Paulo entende. E o que é que Paulo entende? Nós não podemos ficar engessados na sinagoga. Esse lugar vai pipocar com a glória de Deus, meu pastor. Nós não podemos ficar
engessados dentro da sinagoga. Vamos pregar nas praças, vamos pregar nas ruas, vamos pregar nos becos, nas vielas, vamos invadir a cidade. Naquela época Roma mandava, então para pregar na cidade precisava de autorização romana.